Olá, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário que você assiste todas as manhãs e segundas-feiras em www.secor.org.br, também em tvosasco.com.br, pelos canais 3 da operadora NET e 6 da operadora Cabonet. Hoje nós vamos falar sobre cultura e para falar sobre esse assunto nós temos aqui a presença de um importante integrante dos movimentos culturais aqui da cidade de Osasco, o Eduardo Dias da Cunha. Ele é escritor, historiador, mestre de capoeira e militante dos movimentos sociais e culturais aqui da nossa cidade e da nossa região. Bom dia, tudo bem, Eduardo? Bom dia. Muito obrigado pela sua participação, por tirar um espacinho aí da sua agenda, que é corrida. Você também é militante partidário, está envolvido em várias atividades. Obrigado por reservar um espacinho da sua agenda para vir conversar aqui conosco, com o trabalhador comerciário, com a comerciária. Viu, Eduardo? Muito obrigado. Obrigado a vocês. É um prazer estar aqui na oportunidade de falar um pouquinho sobre a cultura na cidade, sobre a política na cidade. Agradecer vocês aqui, o Jefferson, a TV Osasco, a TV Secor, o Neto, né, que me chamou para que eu pudesse falar. Eu que agradeço. E para esse bate-bola aqui conosco, nós temos aqui a participação também do Arruda, nosso diretor de comunicação do Secor. Tudo bem, Arruda? Tudo bem, companheiro Jefferson. É um prazer estar com o professor trazendo um pouco de explicação sobre a cultura aqui da nossa cidade. Isso é muito importante. Bom dia, comerciário e comerciária. Gostaria de falar que, para alguns que não sabem, nós estamos no Setembro Vermelho. É uma campanha voltada às doenças cardiovasculares. Não deixe de cuidar da sua saúde, é muito importante, né? E fala também um pouco, né, do encontro de cipeiro que nós vamos ter dia 2 agora. Gostaria que todos participassem, os cipeiros participassem, que as empresas se sensibilizassem com o programa e liberassem os seus cipeiros. Vai começar a partir das 15 horas até às 18 horas, vai ser muito legal. Participe cipeiro, participe empresa, se for o caso, e não deixe de dar essa contribuição, porque muitas vezes, para alguns empresários, a CIPA, o cipeiro traz um problema para dentro da empresa, é negativo. O cipeiro só vai trazer benefício, porque quando o cipeiro cobra, está evitando que a empresa pague uma multa ou qualquer coisa assim. Desse sentido. Não, principalmente evita acidentes, né? Evita Justamente diminuir a produtividade, parar a produção por conta de um acidente e principalmente evita um problema gravíssimo aí para a vida do trabalhador, sua família, né, Arruda? Justamente. Agora, vai ser no dia 2 de outubro esse encontro de cipeiros. Aonde vai ser? Vai ser lá no dia 2 de outubro vai ser na nossa central, né? Está tudo fazendo, um estudo tudo feitinho para sair tudo em cima dos conformes. Dia 2, a partir das 15 horas, provavelmente vai até às 18 horas. Não deixe de participar. Na sede Osasco aqui Positivo. Do sindicato, né? Tá certo. Tá feito aí o convite, importante a participação do trabalhador. E eu convido você, trabalhador, trabalhadora, também a participar aqui do nosso programa, mandar sua mensagem, sua pergunta, sua crítica, sua sugestão, através do WhatsApp da TV Osasco, que é o 95893 5075. 95893 5075. Vamos falar aqui um pouquinho do Eduardo. Eduardo, antes da gente entrar nos temas aí, os grandes temas da nossa cultura, da nossa cidade, da nossa região, vou falar um pouquinho de você. Você é historiador, se formou pela PUC, né? Já formou também bacharel em Direito e tem uma trajetória acadêmica aí que fez você ingressar pelo movimento estudantil, o movimento cultural também. Conta um pouquinho de você, como é que foi a sua formação para se tornar escritor? Não, antecede a questão da formação acadêmica, a questão de escrever. Poesia é um negócio que me acompanha desde muito cedo, né? Uhum. Com 8 anos de idade, eu disputei lá o centro acadêmico, o centro cívico da escola, que na verdade era centro cívico da escola municipal. Eu tinha lá 8 anos. Aos 8 anos de idade? 8 anos de idade. E tinha um concurso, que era o Estado que fazia, que era no Estado de São Paulo, que era para escrever alguma coisa sobre o imposto de renda, né? Uhum. Eu lembro que eu inventei um personagem, um velhinho de barbas brancas, que vinha lembrar as famílias que tinham que pagar o imposto, e ganhei o concurso de poesia, conto, coisa bem infantil mesmo, e aquilo me animou de certa maneira, né? E comecei a escrever poesia desde muito cedo. E aí depois, sob a influência do movimento cultural lá, Vila dos Artistas de Osasco, que era ali no Jardim Cipava, eu escrevi algumas peças de teatro,
e publiquei o primeiro livro em 85, Tentação Poética, e o segundo livro em 93, já estudando na PUC São Paulo, fazendo história na PUC São Paulo, que chama Escrevivendo. Então antecedeu essa questão da arte, né? Essa criatividade artística desenvolveu e antecedeu a formação acadêmica. Ela foi mais força motriz para buscar essa formação nas áreas de interesse do que o contrário, né? Exatamente, né? Eu costumo dizer que até assim, do ponto de vista, a academia, ela cercia um pouco a criatividade. Ela dá uma forma e tira a liberdade de criação do artista, né? Mas a gente vai se formando nessa conjuntura em que a Vila dos Artistas era um movimento, antes de fazer política cultural, de mostrar um aspecto libertário da cultura. E isso, quando eu for fazer história, eu lembro da pergunta que o professor, o nome dele é Aldilson Quaranta, um ótimo professor lá da PUC São Paulo, pergunta para os alunos, olha, o que trouxe vocês a fazer esse curso aqui de História? Eu não tive dúvida ao responder que o que me levava é para compreender e me compreender enquanto trabalhador, enquanto oriundo de uma classe social, para me conseguir me colocar e interpretar isso e contribuir até de uma forma mais acadêmica para que essa classe se emancipe e se liberte. Agora, você escreveu 2 livros, o Tentação Poética, que é de 1985, e o Escrevivendo, que já é de 93. O Tentação Poética, o nome já esclarece que é um livro de poesias, né? Exato. O Escrevivendo também é poesia? O Escrevivendo também é poesia. Eu assim, escrevi alguns contos e vários textos teatrais, mas eu publico poesia. Inclusive, eu estou com outro projeto pronto, já faz quase 10 anos, né, de nome Universos. Né? Eu sempre faço uma brincadeira com as palavras, né? Universos. Escrevi vendo, ou vendo, escrevi, eu faço uma brincadeira com os temas do livro. Então, o universo está pronto, eu prefiro publicar livro de poemas, poesia, porque é a forma mais fácil de você se expressar. Você está aqui, pega uma caneta, vai lá, e não tem muita... você tem liberdade até para criar novas formas, né? De escrita. Então, eu prefiro publicar poemas. Todos os meus livros são de poesias. Mas tem 22 anos desde do último que você publicou. Você já está com um projeto engatilhado aí. Tem a ver com essa coisa da academia cercear um pouco a criatividade? Você deu uma pausa por conta disso ou não? Foram outras questões aí? Acredito que não. A questão de não publicar... Assim, por exemplo, eu tenho um projeto aqui no Facebook, que é Bom Dia com Poesia. Todo dia eu publico um poema, né? Então, assim, eu tenho uma produção razoável, daria para ter, nesse tempo aí, publicado vários livros. Você coloca 100 livros, 100 poesias num livro, no máximo, dá para publicar, vai ter uma produção extensa. Mas a questão de não publicar é porque nós somos autores independentes, né? A gente faz o livro, banca o livro e sai vendendo, e desde de escrever até a distribuição do trabalho é por conta da gente. Então, fica difícil, você encontra outras formas. Por exemplo, eu estou com esse Universos aí já pronto há muito tempo. Uhum. E não publiquei ainda, porque você tem que juntar um dinheiro, ir lá, financiar, então não é um trabalho muito fácil de fazer, né? E até um tempo de maturação, acho que também a gente amadurecendo melhor, não precisa fazer vários livros, muitos livros, né? Na verdade, você... Quantidade não é sinônimo de qualidade. Exatamente, né? E às vezes você amadurecendo melhor, os músicos, por exemplo, eles estouram com a música. Eles fazem um monte e sai uma boa. Eu tenho essa convicção de que você amadurecendo, às vezes você vai fazer uma coisa melhor no futuro. É isso. É verdade. Agora, no teu crescimento acadêmico, teve muito forte o movimento estudantil, né? E assim, reflexo disso, depois teve o próprio movimento dos artistas, o envolvimento partidário, né? Tudo vem lá dessa ânsia de participar, de contribuir, né? Como é que foi essa passagem para o movimento estudantil, Eduardo? Aqui em Osasco, nós tínhamos um movimento muito forte. Eu costumo dizer que o movimento é cíclico, né?
Então, na década de 80, 84, ressurgiu a UEO, né, que em 68 o movimento estudantil deu uma contribuição muito grande com o processo político. Sem dúvida. No período da ditadura, né? Aliança Operária Estudantil, aquelas teses que o movimento jogava. E em 84 ressurge a UEO, né, com a lei lá do retorno aos grêmios, que os grêmios foram proibidos pela ditadura e tudo mais, né? Quando voltam os grêmios livres, se eu não me engano foi em 83, 84, com a Lei Sarney, que institui novamente a liberdade de organização dos grêmios estudantis. Sim. Nós na cidade tínhamos já no movimento cultural, porque a gente desde cedo, sobre a influência do movimento cultural, nós montávamos, por exemplo, cineclube dentro das escolas e tudo mais. Essa aliança movimento cultural, no meu aspecto de formação, com o movimento estudantil de juventude, fez com que eu desse a minha contribuição também, já um pouco mais tarde, eu entrei aí com meus 20 anos, por aí, para o movimento secundarista. Eu fui presidente da UEO aqui em Osasco, União dos Estudantes de Osasco, de 88 até 90 praticamente, onde nós organizamos aí a questão do passe livre, que o passe livre estudantil é uma conquista dos estudantes, inclusive eu queria dizer para os estudantes verem se tem direito ao passe e pegar, porque foi uma luta muito árdua, nós enfrentamos várias questões na cidade. Árdua e antiga, né? Antiga, foi em 1989 aqui em Osasco, nós propusemos, através do atual presidente estadual do PT e ex-prefeito de Osasco, Emílio Pereira, ele encaminhou um projeto da UEO, que era o passe livre estudantil, e conseguimos com muita luta aprovar o passe, não da forma que a gente queria, mas quem morava a 4.000 metros de distância da casa, da escola, né? Eles poderiam pegar o passe. A 4.000 metros não, 1.000 metros da distância da casa, entre a casa e a escola. Já daria direito ao passe livre. Daria direito ao passe livre, só que tinha alguns redutores. Por exemplo, você tinha que ter uma renda familiar de 4 salários mínimos naquele período, né? Então apresentou-se um substitutivo, porque nós queríamos para todos os estudantes. Nós entendemos que quem, por exemplo, estuda numa escola particular e é trabalhador e já paga, esse tem que ter uma subvenção para poder estudar, né? É para contribuir com os trabalhadores nesse sentido. Então, essa luta pelo passe livre foi uma das coisas que mais me empolgou naquele momento e foi uma conquista que nós, de fato, tivemos. Eu costumo dizer que hoje está universalizando o passe livre, mas está universalizando um projeto redutor, porque a nossa briga era para que todos os estudantes, inclusive os universitários da cidade, tivessem acesso ao passe livre. Hoje existem os passes livres na cidade de Carapicuíba, Osasco, em quase todo o estado de São Paulo, inclusive na capital tem, mas reduziu bastante. Reduziu colocando essas coisas à distância, renda familiar, que hoje aqui em Osasco, se não me engano, é 3 salários mínimos, antes era 4, então era o normal de pessoas que tinham acesso. Mas a gente tem que conver que já é um avanço, né? Já é uma tremenda de uma vitória, né? Com certeza, mas é que a gente... Aí está sempre querendo buscar a gente tem uma ansiedade, porque veja bem, em 89 nós aprovamos um projeto que era um pouco melhor do que esse que foi aprovado agora. Em 89, quantos anos se passaram? Então, assim, a gente não tem muita... Agora, a UEO também, ela viveu um tempo áureo nesse período, né, Eduardo? Exato. Hoje houve muito menos falar da UEO, que ainda existe, ainda é uma entidade, né, atuante, mas do que nesta época do ressurgimento dela. Né? Exato. Aquela questão do ciclo, né? Os ciclos históricos são isso. Eu acho que a UEO de 84 até 92, ela teve um ressurgimento e teve um ápice, né? Agora, de 92 para cá, depois da queda do Collor, ela está se organizando. A política as bandeiras mudam também. As bandeiras mudam muito pouco, mas é que a forma de envolvimento da juventude é que muda. A juventude hoje ela tá assim, nesse aspecto da internet, da questão de querer consumir, com direito ao consumo mesmo, né? Então, o engajamento nas questões sociais é bem menor, né? Mas isso é um ciclo, espero que passe logo, que volte que a juventude é o motor assim, a juventude é libertária por si só e faz a vida girar, a política girar, eu acho. É importante o engajamento. Mas nós estamos passando por um ciclo de censo. Tem
Teve até há pouco tempo a eleição da UEO, tem uma meninada tentando fazer, mas não tem aquela força, aquele pique, aquela entrega para fazer com que o movimento paute a cidade, como nós fizemos naquele período. Com essa análise aí, a gente vai fazer um breve intervalo aqui, mas a gente já volta. Você continua ligado no TV Secor. Estamos aqui no TV Secor, conversando com um escritor, mestre de capoeira, com esse agitador cultural aqui da cidade, o Eduardo Dias da Cunha, e também com o nosso diretor Arruda aqui do Secor. Mas o Eduardo, agora eu vou provocar ele para falar, a gente percebe na conversa de bastidor que a menina dos olhos dele é falar sobre a Vila dos Artistas, né, Eduardo? O Eduardo foi fundador foi um dos fundadores dessa experiência de sucesso, né, de movimentação cultural da cidade. Conta um pouquinho o que foi a Vila dos Artistas, Eduardo. A Vila dos Artistas foi um movimento, eu entendo, um movimento independente, né, que trabalha a cultura alternativa, que se localizava, tinha um espaço físico ali na Vila dos no Jardim Cipava, ali do lado do deputado Guilherme, inclusive era uma escola, era o deputado Guilherme. E aí, em 78, com a construção do prédio da escola, aquele espaço ficou vazio, foi ocupado por alguns artistas que, alguns deles estavam até presos pela perseguição da ditadura militar. O Paulo César, por exemplo, que é pintor, né, quadro em tela, óleo em tela, o Lucênio, que fazia artesanato, o Mirim, alguns poetas, o Davi Ranciaro, o próprio Zé Ranciaro, a baiana que veio um pouco depois dar os cursos de teatro, e que ocupou aquele espaço com a proposta de, através da cultura, incentivar a população, né? Ali tinha uma biblioteca muito boa, né? Que as crianças, eu lembro, eu morei lá por uns 2 anos, de 85, 84 até 87 quase. Alguns artistas moravam lá. Né? Vila de artistas, então tinha alguns quartos, as pessoas tinham uma forma de convivência ali, cozinhavam comunitariamente, era uma sociedade alternativa mesmo, né? Nos moldes talvez dos movimentos libertários de 68 e tal, com o intuito de promover a cultura. Vinham alguns artistas de longe, por exemplo, eu lembro do Diró, que veio de Brasília para gravar aqui, moravam lá por um período, depois ia embora. Então, e aquilo, as mulheres que tinham as crianças e não tinham local para creche e tudo, elas deixavam, principalmente ali atrás tinha uma favela, que era a Vila Clementina, barracos, que nós até criamos um movimento lá de reconstrução, de alvenaria da Vila Clementina, na década de 80, em 84, na década de 80. Então, era um movimento que integrava culturalmente e fazia política em defesa dos oprimidos no bairro, né? Então, é muito, assim, eu falo com muito carinho, porque eu acredito que influenciou, inclusive, na vida cultural e política da cidade. Porque, por exemplo, tem um projeto Canto de Julho, que hoje é feito aí, virou política de Estado, né, do governo do PT, do Emílio, agora no governo do Lapas, que foi ali que foi gestado o projeto. A questão era a seguinte: você precisava de um espaço para o artista local, para o artista da cidade, e para um determinado tipo de música, que era a música regional e o MPB. Então, ali juntou, por exemplo, o Del Lopes, que é um músico aí que toca, tem um conjunto Trem da Viração, se não me engano está em Monteiro Lobato, está sempre vindo por aqui para Osasco, né? Ele juntou com o Raio, né, que morava na vila naquele período, e fizeram esse projeto, Canto de Julho. Eu lembro que, por exemplo, que o fazer o projeto, o estar junto no projeto, ele já ensinava a gente. Eu lembro que o Gilberto Gianazzi era então secretário de comunicação social da prefeitura do governo Parro. Eu lembro que eu fiquei uma noite quase inteira lá, fazendo a tela, silkscreen, passando o silkscreen, né, que era um cartaz que tinha um violão voando, se eu não me engano, e depois a gente ia colar na cidade. Isso ensinava a molecada em vários aspectos, né, a produzir, a fazer.
E lá a gente teve a oportunidade, nesse Canto de Julho, por exemplo, de o Língua de Trapo, a Marlon Miranda, o Zé Geraldo foi gente famosa aí para... Famosa, e juntava com os artistas locais. O espaço era o mesmo. É o mesmo ingresso que cobrava para os artistas que ficavam para ir da paga, que quase não tinha, que quem não tivesse dinheiro entrava do mesmo jeito, né? Ficava com os artistas da cidade. Então era um movimento bonito, muito que fomentava a cultura e o artista local, incentivava a arte local, né? Então eu falo disso com muito carinho, muito orgulho. Eu acho que essa forma de fazer os projetos os projetos de políticas públicas para a cidade devia influenciar um pouco os governos na cidade, porque Osasco é um celeiro de artistas, né? E acho que não teve nenhum movimento, nenhum do ponto de vista da gestão pública, que soube lidar de fato com esse artista, né, na cidade de Osasco. Nós já entrevistamos aqui na Ruda vários militantes do movimento cultural, e assim, acho que parece que não é só uma realidade de Osasco, né? A relação do poder público em geral, né, com a cultura, ela é difícil, ela é complicada, tem alguns projetos que acabam sendo exceção de bons resultados, né? Mas você me falava um pouco antes da gente entrar aqui no programa de um projeto importante que é buscar aí, você, através do movimento dos artistas de Osasco Mal, né? De buscar inserir na ordem do dia do governo aqui de Osasco, como exemplo até para a região, a contratação de artistas locais obrigatoriamente para as atividades do poder público. Exato. O MAL é o movimento dos artistas de Osasco, que surge em 2010, né? Eu, o Bilo Mariano, o Orlando Silva, o Cléris Tadeu, e o Alexandre Francini, o Alçapão, da banda Alçapão, vários artistas que pensam, comungam dessa mesma ideia, se juntaram para tentar movimentar a cidade no sentido de privilegiar o artista local. Então nós, assim, até eu discuti esse projeto com a professora Maria José Bonetti, que é tributarista, da aula de Direito Tributário aqui na Unifiel, eu estudava lá no período, e não tem nada que, do ponto de vista jurídico, que impeça que esse projeto possa acontecer. Então nós resolvemos fazer, já em 2010, colher assinaturas, que eu acho que é 6% das assinaturas dos eleitores do município, são necessárias, para que, a partir do momento que ele for aprovado, 50% das verbas gastas, das verbas da gestão pública, gastas em atividades culturais, independente de ser do judiciário, do legislativo ou do executivo, fiquem na cidade, sejam gastas com os artistas da cidade, para incentivar o artista local e a arte local. Ontem mesmo eu estava conversando com o Bilo Mariano e ele me dizia o seguinte: olha, nós cansamos de abrir show, né? Abrir show para ser reconhecido, nós estamos fazendo isso há quase 40 anos. Nós queremos, se o cara ganha lá 200 mil para fazer um show na cidade, para fazer a inauguração, ganhar 40 mil reais, nós queremos que pelo menos uns 5 mil a gente possa ganhar, porque nós pagamos pensão alimentícia várias vezes, nós somos profissionais da arte, né? E muitas vezes até a burocracia que é gerada, porque o artista ele tem que produzir a sua arte. Agora a questão da gestão, dos projetos, quem tem que fazer são os gestores públicos. Então nesse projeto, o 50% da grana, do dinheiro pago, ficaria na cidade. Então não é só a questão cultural que está aí, é a questão da economia da cidade. Economia porque também. O dinheiro não sairia daqui. Eu costumo dizer que o artista ele vai comprar a calça, vai comprar a roupa, vai comprar o alimento no mercado do lado, e fica na cidade essa questão. Então nós estamos trabalhando a ideia, melhorando a ideia, colhendo assinaturas e discutindo com a cidade esse projeto. Dentro daquela lógica do pensamento da gente, que é valorizar a arte e a cultura local e o artista no local onde ele produz a cultura, né? Eu vou querer voltar depois na Venda dos Artistas ainda, mas aproveitando esse gancho do projeto, já existe um projeto na Câmara Municipal do vereador Branco, né, que segue mais ou menos nessa linha, mas não é exatamente a mesma coisa no projeto dele. Olha, o projeto do Branco segue mais ou menos essa linha, como você disse, mas tem uma falha no projeto, ao meu ver, que é assim: você determina que 10% das verbas gastas com atividades culturais fiquem
no Fundo Municipal de Cultura. Mas em nenhum momento, e 20% do tempo das atividades fica com os artistas da cidade. Mas em nenhum momento você fala o seguinte, quanto vai para o artista da cidade? Se vai para o Fundo Municipal de Cultura para financiar os projetos da cidade. Assim que o Fundo Municipal também puder funcionar, porque falta, para integrar o Sistema Nacional de Cultura, falta alguns instrumentos que a Câmara tem que fazer, que o próprio Conselho Municipal de Cultura tem que fazer, para o artista poder ter acesso a esse fundo e a esse dinheiro, porque não tem ainda. Então, assim, do ponto de vista desse projeto, acho que é falho no sentido de não determinar como vai ser a paga do artista que vai tocar lá. Porque o artista vai continuar abrindo show e sem paga nenhuma para se tornar conhecido. Então, um projeto nesse sentido é falho, mas a gente agradece e vamos contribuir também para que possa ter um projeto que de fato pense o artista local. Para aperfeiçoar aí, né, a proposta. Mas, como eu disse, voltar lá na Vila dos Artistas. Um projeto tão bacana, assim, que tem uma importância cultural, política, social tão importante para a cidade. Por que acabou, Eduardo? Olha, a minha interpretação é assim, é que era um projeto também que não dialogava com a política da cidade do ponto de vista, era um projeto independente. A gente não queria placa de prefeito nenhum, a gente não queria, queria manter a autonomia do projeto, até porque é um projeto libertário e que despertava para a política, mas para a política do ponto de vista do pensamento, né? Não a política partidária em si. Isso é num momento em que esse tipo de atitude provocava um pouco, né? Acabava irritando um pouco os políticos em geral. Principalmente aqui o nosso Francisco Rossi, né? Que ele assim, é como aquela coisa do Patinho Feio, porque ele foi um dos incentivadores no início, lá em 77, 78, da Vila dos Artistas. A Rizomar que fala muito bem dessa questão. Ela tem a memória melhor desse momento. Fazanaro, Rizomar Fazanaro. É isso. Então, assim, só que aí, todo político, isso é natural, a política quer controlar, né? Ele quer fazer, mas quer controlar. Quando sai do controle, quando não dialoga com a sua vertente política, ela acaba... Ele até falava que não sossegaria enquanto não terminasse com aqueles barbudinhos, né? Que aí identificou a gente com a política de esquerda e barbudinho, né? Então, assim, em 92... Aí, assim, as pessoas que lá moravam, por exemplo, o meu irmão, que é o Raio, ele também tinha que sobreviver, e a arte não dá para sobreviver. Por exemplo, eu escrevo desde cedo, faço as coisas, mas para sobreviver eu tenho que fazer outras coisas, tenho que dar aula, tenho que me virar para a sobrevivência. A arte não garante a sobrevivência. E aí, junto com essa questão da cidade, da política da cidade, naquele momento, naquele quadro momentâneo ali, querer acabar com isso, ela acabou sendo... A resistência não garantiu que ela sobrevivesse mais. Na minha visão, é isso que acabou com a Vila dos Artistas. Mas não acabou do ponto de vista físico, do ponto de vista... Que o movimento, por exemplo, eu quero dizer assim, tem um bar que chama Taberna dos Cunha, é o Raio, lá no Cipaba. Ele tem os quadros lá, você entra lá, você fala assim, eu estou na vila, é um pedacinho da vila, ele guarda isso na memória. Até de uma forma romântica, até, né? Mas tem lá um pedaço da história da vila, que se vocês quiserem visitar, fica na Gonçalves Dias, 121, Jardim Cipava. Olha aí, que bacana. Agora a gente está chegando aqui para o finalzinho, tem bem pouquinho tempo, tem menos de um minuto, eu vou fazer uma pergunta aqui para o Eduardo. Eduardo, a importância da cultura na vida do trabalhador? Olha, se tem coisa que tem mais importância do ponto de vista psicológico, do ponto de vista do lazer e do ponto de vista da própria formação. É a cultura. Ela está em todos os momentos, todas as nuances. Se você for um cidadão culturalmente avançado, você vai interferir em tudo, você vai garantir o exercício da cidadania. E assim, cultura versus arte. A arte ela é essencial para sobreviver, para a essência do cidadão e para o trabalhador. Em todos os momentos que forem possível, as intervenções, inclusive dos movimentos sindicais, dos partidos políticos, do movimento operário, teria que dar mais valor à arte em si. Certo. A arte é um elemento essencial. Muito obrigado, Eduardo, pela participação. Obrigado, Arruda, pela participação. Nós encerramos por aqui e você já sabe, não fique só, fique sócio. Confira no site do sindicato www.secor.org.br os benefícios e vantagens de ser um associado. E eu aguardo você na próxima semana. Até lá!